verso 28. Primeira Reis, capítulo 1, verso 28. Tá aí? Eu vou ler aqui que é melhor. Deixa eu apagar até aqui. Aí sim. Amém? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. 36. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor. Calma lá, gente. Assim o diga o Senhor Deus do rei, meu Senhor. 37 agora. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra tremeu. Só até aí. A terra tremeu. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar, agradecer a Deus por sua palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor, em primeiro lugar por estar aqui, porque é pela tua graça, Senhor, que tem me sustentado, é pela tua graça que todas as coisas têm acontecido segundo a sua vontade, é pela tua graça que a tua igreja está aqui reunida, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós clamamos que o teu Espírito Santo, pela ação do poder do Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, seja lançada em nossos corações, como uma semente que é lançada em um solo fértil,
e que essa semente possa crescer, que nós possamos, ó Deus, realmente cultivar essa semente, ou as sementes da Tua palavra em nossas vidas, que nós sejamos conhecidos, ó Deus, como filhos, que nós possamos ser reconhecidos também como servos do Deus Altíssimo, que nós possamos expressar a Tua glória, Senhor. Ajude-nos, porque nós somos falhos, somos limitados. Eu te peço, Senhor, neste momento, me dê graça, sabedoria, unção, para transmitir à Tua igreja o que o Senhor tem ministrado em meu coração. Que essa palavra possa ser rema para a Tua igreja, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha esposa, os meus filhos e a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, e aonde ela chegar, essa palavra possa realmente trazer vida, em nome de Jesus. Obrigado, papai. Amém, igreja? Davi está já encerrando os seus dias, o seu chamado. Ele já está em uma situação, quando nós lemos o texto completo aqui, alguns capítulos antes, nós vemos que Davi está em uma situação em que ele já está passando cajado, ele já está morrendo, e era tão crítica a situação de Davi, que o seu próprio corpo já não conseguia mais se esquentar. E a Bíblia diz que conselheiros, junto com a esposa ou as mulheres de Davi, entraram no consenso em contratar uma moça para que aquecesse Davi, só para se deitar com ele e aquecesse o corpo dele. Mas ele estava lúcido. E Betseba, aquela Betseba que Davi olhou e desejou lá da sacada, era uma das esposas de Davi. E quem se lembra que daquele adultério de Davi com Betseba nasceu uma criança? Não foi Salomão, porque aquela criança morreu. Deus decretou, essa criança morrerá, e a criança morreu. Mas Deus, pela fidelidade de Deus para com Davi e de Davi para com Deus, Deus deu mais um filho a Betseba, e esse menino chamou-se Salomão. E um dia Davi fez uma promessa para Betseba. Eu imagino que, apesar, ele fez essa promessa até pela situação que os envolveu, um adultério, e aí toda aquela situação com o esposo, que ele leva aquele homem à morte, o esposo de Betseba, que agora, quem se lembra o nome dele? Urias, obrigado. Que voz, Urias. Olha, parece um anjo. E é, né, Davi? É o Espírito Santo, literalmente. Então, esse menino nasce, cresce, e ele faz essa promessa à esposa dele, a Betseba: no dia em que eu morrer, o teu filho Salomão, ele assumirá o trono de Israel. Ele será rei em meu lugar. E como nós sabemos, a lei da primogenitura dava-se o direito do filho mais velho, o primeiro filho mais velho, ter direito sobre todas as coisas, inclusive ao trono do pai. Esse era um costume. Mas Davi quebra isso. Davi, ele coloca Salomão, ele chama o sacerdote, ele chama um profeta, e ele diz o seguinte: olha, o meu filho Salomão
vai reinar em meu lugar em Israel. Só que quando ele disse isso, já no seu leito de morte, quando ele disse isso, um outro filho dele, que por se apegar ao direito da primogenitura, ou o direito do mais velho, eu imagino, porque tinha-se Absalão e os outros que vieram a morrer, Adonias ficou sendo o mais velho. E antes do decreto do rei, Adonias, irmão de Salomão, faz acordo com alguns líderes de Israel. Olha, eu vou ser rei, meu pai está prestes a morrer, eu vou ser rei, então, por favor, eu quero a sua honra, a sua fidelidade ao meu reino. E alguns fizeram. Só que o sacerdote Zadok e o profeta Natã, junto com, eu nunca guardo o nome desse figura, eles tinham uma fidelidade para com Davi. E Davi disse o seguinte: olha, vocês vão pegar o meu filho Davi, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar ele, colocar ele em cima da minha mula e vão passar pela cidade, declarando que ele é rei. E vocês vão ungir ele rei. O que eu falei? O que eu falei? Filho? Ah, tá. Eu não entendi, me perdi, mas amém. Vocês estão entendendo? Davi fala para ungirem Salomão. E eles passam com o Salomão em cima da mula, pela cidade, na rua principal. Eu imagino, né? Na rua principal. E eles passam em um cortejo com Salomão em cima daquela mula. E eles ungiram. Zadok vai, pega um chifre, que era um recipiente no templo, enche ele de óleo, vai até a tenda e enche ele de óleo para ungir a Salomão. E eles ungiram Salomão e tocaram a trombeta bem alto. E o povo, mas o que é isso? O que está acontecendo? Estão ungindo o rei de Israel. E então, ungiram Davi, tocaram a trombeta e gritaram: salve. O que eu falei, gente? Vocês estão acompanhando? Eu estou tentando não me perder. E eles ungem a Salomão e tocaram a trombeta. Tocaram a trombeta e o povo começou a gritar. Eles gritaram: salve o rei Salomão, salve o rei Salomão, ou viva o rei Salomão. E todo o povo gritou. Tamanha foi a euforia, que, como nós lemos aqui, a terra tremeu. Tamanha a euforia, a empolgação daquele povo. E nós sabemos a história de Salomão. Salomão reinou. Os feitos de Salomão, eu não vou aqui falar todos, mas Salomão, para vocês terem ideia, Deus não permitiu que Davi, pai de Salomão, construísse um templo em nome do Senhor. Por quê? Porque Deus disse a Davi que pela espada de Davi ele matou muitos homens, ele tirou muitas vidas, e pelo sangue desses homens, dessas vidas, Deus não permitia que Davi construísse um templo para ele. Mas Deus permitiu que Salomão construísse esse templo tão desejado, tão sonhado por Davi. E ele construiu. E mais do que isso, ele construiu um palácio para ele. E mais do que isso, no reinado de Davi, nós vemos guerras e guerras
E as guerras se propagaram no reinado de Davi. No reinado de Salomão, paz, até com aqueles reinos que eram inimigos de Davi. Salomão, com sua sabedoria, com o seu conhecimento, trouxe unidade entre esses povos. E Israel, agora eu não me lembro quantos anos, me perdoe, mas Israel passou muitos anos, ou todo o reinado de Davi, sem se levantar uma espada. Sem o reinado de Salomão. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. É tudo a mesma família, gente. No reinado de Salomão não se levantou uma espada para se declarar guerra. Salomão foi um homem que ele desfrutou de um conhecimento fantástico, que nenhum outro homem, a Bíblia relata que nenhum outro homem conseguiu atingir em sabedoria o que Salomão atingiu. Isso foi dado por Deus a ele. Salomão, ele conseguiu trazer um padrão de qualidade ao seu reino. Eu estou falando isso aqui, queridos, eu quero detalhar isso para vocês entenderem. Eu vou chegar no final, para ficar sossegado. Saí, eu já saí. Nós vamos chegar junto. Ele conseguiu trazer um padrão de qualidade para o seu reino, que nem Israel, nem um reino qualquer teve até então. A ponto de uma rainha, a rainha de Sabá, que ouviu Davi ouviu falar de Salomão em terras longínquas, da sabedoria, do conhecimento, da fama de Salomão. E ela foi visitá-lo, e ela olhou tudo no reino de Salomão. Os serviçais, isso é detalhado, queridos. Leia a palavra. Por que colocaram isso na Bíblia? Por quê? Tem um propósito. Então ela entra no palácio, ela olha os animais, como que os animais, os cavalos eram tratados nos estábulos, como que os generais de Davi, de Salomão, era tratado. Existia uma mesa próspera de alimentos para os generais de Salomão. Os serviçais de Salomão, eles tinham roupas exclusivas, eram reconhecidos pelas suas roupas como serviçais. Meu Deus! O exército de Salomão, embora nunca tivesse tido uma guerra em seu reino, eles eram um exército preparado com carros e cavaleiros. Pastor, mas por que tudo isso? Por que o senhor está falando isso? Vamos voltar lá na leitura. Volta lá no verso 38, por favor. Ou se você quiser abrir na sua Bíblia aí também, mas volte aí no verso 38, rapidamente. Davi, ele dá uma ordem ao sacerdote e ao profeta. Ele deu uma ordem a ele, falou assim: olha, vocês vão fazer exatamente como eu estou dizendo. Volta aí, rapidinho. Foi? Ao verso 36. Leia aí na sua Bíblia. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei Davi: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu Senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu Senhor, também esteja ele com Salomão,
para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu Senhor, o rei Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro princípio que eu aprendo nessa passagem: Deus honra. Você acredita que Deus honra a sua vida? Você acredita que Deus te honra? Deus honra, porque Benaia, quando Davi dá esta ordem para que eles peguem Salomão e caminhem com eles pela cidade e unja ele, Benaia, aqui ele rasga seu coração e fala para o Senhor Davi, o seu Senhor, que o Senhor Deus de Israel seja com o Salomão, assim como foi com o Senhor Davi, meu rei, que ele prospere e faça muito mais do que o Senhor fez. Deixa eu te falar uma coisa: quando uma pessoa anda, quando nós somos fiéis com Deus, mas Davi falhou. Quem aqui já falhou na vida? Eu não estou falando de adultério, para ficar sossegado, mas quem falhou, pelo menos uma vez na vida, você já falhou? Nós falhamos. O erro caminha ao nosso lado constantemente. Mas entenda uma coisa: Davi falhou, não falhou? Davi falhou. Davi praticamente mandou matar um homem. Davi adulterou, se deitou com a mulher desse homem, Urias. Mas entenda uma coisa: o erro, nós podemos errar, mas o arrependimento, não é o remorso, o arrependimento tem que estar em nossos corações. E por isso que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele se rasga quando Natan chega para ele, o profeta, e fala para ele do seu pecado. O que Davi fez? Quem se lembra disso? Ele entra no seu quarto, ele rasga suas roupas reais, ele se veste de saco, pano de saco, ele se deita na cinza, que era uma das maiores ou a maior humilhação para um homem, e ele passa a clamar a Deus: perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Então aqui nós vemos que Davi errou, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele honra as atitudes do nosso coração. E eu entendo através da palavra de Deus que quando nós temos um coração que, apesar de desejar coisas impuras, mas quando nós temos em nosso coração um desejo de caminhar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, de buscar uma vida em santidade, Deus nos honra. E sabe o que é fantástico em tudo isso? É que as pessoas veem isso. Aqueles que estão de fora, aquelas pessoas que você talvez nem imagine que está observando você, ela olha a sua vida, ela observa a sua vida, no trabalho, na família, seus amigos, eles observam o que você faz, porque você se torna uma pessoa próspera. Davi, em todas as batalhas, Deus honrou a vida de Davi. E Israel foi conhecido por uma nação que colocava temor, medo no coração dos seus adversários. Amém? Jesus. Vocês estão com medo? Vocês não estão entendendo. Deus honra, queridos, a partir do momento que nós passamos a ter uma fidelidade com Deus em nossos corações. Deus nos honra, Deus traz honra. A Bíblia diz que todo aquele homem e mulher que se levantou em nome do Senhor, Deus trouxe honra para a vida deles, para a casa deles. Isso é um princípio que muitas vezes nós nos esquecemos de levar em consideração. Ser fiel a Deus. Nós hoje estamos vivendo uma decadência, eu tenho falado isso daqui já há muito tempo, mas nós estamos vivendo uma decadência no que diz respeito à conduta moral
da igreja cristã. Não é verdade? Estamos. Mas por que chegou aonde chegou? Porque muitos homens líderes, assim como Davi, falharam. E têm falhado, mas não têm reconhecido as suas falhas. E não, por conta disso, não vem a honra de Deus sobre a vida desses homens. Quem sofre com isso? A igreja. Homens que têm lutado, têm pregado o evangelho por conta do quê? Dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres. Estão deixando de pregar o evangelho santo, puro, um evangelho sem cruz. Eu tenho falado isso daqui há muito tempo e vou continuar falando, para que eu, você, não nos esqueçamos que o verdadeiro evangelho teve um preço. Se eu estou aqui, você está aqui, nós temos livre acesso à presença de Deus, é porque houve um preço, ele foi pago. Jesus foi à cruz. Não para virar um mártir, não para ficar em memória da história, mas foi para nos salvar, para nos redimir, para nos aproximar do Senhor novamente. Nós não somos merecedores disso. Amém? Nós não merecemos isso, mas a graça de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas, fez Ele entregar o seu próprio Filho em uma cruz. Você acha que você é estrelinha de Jesus? Que eu sou estrelinha de Jesus? Não somos. Nós não somos merecedores. É por isso que a Bíblia diz que a graça, quando Paulo pensou em falar alguma coisa, abria a boca para reclamar alguma coisa, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o meu favor para com a sua vida é suficiente para você. Aquieta a tua alma. Então, queridos, nós estamos aqui pela graça de Deus. Somente. Não é porque você é bonito, alto, forte, baixo, gordinho. Não é por isso. É porque a graça de Deus, Deus olhou e olha para as nossas vidas, nos vê como filho, mas incapazes de nos aproximar dele pelas nossas próprias forças. Nós não temos condições humanas para isso. Davi reconheceu isso. Davi teve um coração que em todos os momentos, eu imagino que Davi, a Bíblia não relata, mas Davi passou por momentos em batalhas, em situações críticas, que Deus livrou ele, livrou a vida dele da morte, e Davi reconheceu isso. Por isso que ele tocou o coração de Deus com as suas atitudes. Hoje nós temos vivido um momento da igreja que, Senhor, faz alguma coisa aí. Um dia me questionaram, mas eu orei, por que Deus não fez? Por que Deus permitiu? Meu filho, a graça de Deus é suficiente para você. Alegra-te no Senhor, independente de qualquer coisa, da situação que você está passando, mas alegra-te, dê graças a Deus, porque você está aqui. Glorifique a Deus, porque você não é merecedor, nós não somos merecedores. Nós temos que reconhecer isso. A igreja precisa de uma injeção de humildade. De humildade, nós estamos nos esquecendo quem é Deus e quem nós somos. Davi, ele entendeu tudo o que Deus fez na vida dele. As pessoas, a família dele, ou grande parte da família, que os que não entenderam da família de Davi morreram, que não entenderam que Deus era suficiente na vida deles. Os generais, os amigos e até os inimigos de Davi reconheceram a mão poderosa de Deus sobre a vida dele. E Davi então chega no momento da sua vida que o que ele tinha que fazer ele já fez. Idade avançada, ele já não conseguia mais ficar sobre os seus joelhos. E o que ele fez? Está aqui meu filho Salomão, agora é ele que vai fazer. Só que Davi ele entendeu uma coisa. Que um dia
quando ele era moço ainda, quando ele era moço, estava na casa do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, o profeta Samuel chegou na casa do seu pai e pergunta por um jovem, por um filho que ele tinha. E Davi foi o último, vocês sabem da história. Davi foi o último a chegar na casa. E Deus falou assim: ó, Samuel, é esse o meu escolhido. Unge ele, unge ele. E o que Samuel fez? Ungiu a Davi. Pegou um óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, ungindo ele. Ele entendeu, Davi entendeu a necessidade dessa unção. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês: seja quem for, para fazer qualquer coisa na obra de Deus, talvez você assista pregadores, ouça pregadores que oram, que fazem, que ministram, que têm habilidade na palavra, que oram e pessoas são curadas. Não são eles capazes de fazer isso, mas a unção que está sobre a vida desses homens, unção que um dia Deus derramou, capacitou eles a fazerem o que eles estão fazendo ou fizeram. Homens que marcaram, mulheres que marcaram a história, fizeram porque Deus capacitou a cada um deles. Deus ungiu. Deus ungiu. E sabe o que me chama a atenção? Em um momento em que Israel está no deserto, Deus fala para Moisés: Moisés, vá, porque pegue esse povo e vá para a terra que é a terra da promessa, porque eu não irei com vocês. Moisés falou: o quê? O quê? O Senhor não vai? Eu não saio daqui, eu não vou. Se o Senhor não for conosco, eu não vou. E sabe o que eu tenho visto? Tem muita gente indo. Por que eu estou falando isso para vocês, querido? Porque nós estamos aqui no primeiro culto de 2017. Você tem sonhos para 2017? Tem projetos para 2017? Então vou te dar um conselho: guarde isso. Escreva aí na sua Bíblia, naquela página em branco, no começo ali da Bíblia, ou então no meio dela. Tem uma página em branco aí, então escreva aí: Senhor, eu só vou ou só faço se o Senhor estiver comigo. Use isso como um princípio da sua vida. Tem muitas pessoas que sonham, projetam e eu vou, ninguém me segura. Sabe aquela conta que a gente faz? Vai dar certo, 2 e 2 é 4, agora eu vou, pronto, já deu. Quebra a cara. Então, queridos, Moisés entendeu isso, Davi entendeu isso. Opa, peraí, o meu filho Salomão vai ser rei em Israel. Eu quero isso, foi uma promessa que eu fiz, foi um voto que eu fiz para com Deus e para com minha esposa. Só que antes dele ser reconhecido como rei em Israel, ele vai ser ungido, porque eu sei que o mesmo Deus que me capacitou a vencer todas as lutas, a superar as dificuldades no seio familiar, que me orientou, que trouxe paz para o meu coração, esse mesmo Deus estará com o meu filho. Unja a Salomão. E foi o que o profeta e o sacerdote fizeram com ele. Zadok rapidamente pega aquele chifre e derrama óleo sobre a cabeça de Davi, de Salomão. Glória a Deus pela esposa que eu tenho. Oh, meu Deus, esses 50 dias vocês não sabem a falta que ela me fez. O que eu quero que você entenda, queridos: busque a Deus. Ah, pastor, eu tenho que derramar óleo sobre a minha cabeça? O senhor vai derramar óleo? Não. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Lá atrás, lá no Antigo Testamento, como muitos costumam dizer, o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado sobre a vida do homem. O Espírito Santo de Deus, ele não estava aqui na terra ainda, mas ele visitava alguns homens e algumas mulheres escolhidos por Deus. Em alguns momentos, quem se lembra de Sansão?
Sansão era forte, era um homem de 2,80 m, mais ou menos, bombadão? Não. A Bíblia diz que era um homem comum, como qualquer um outro. E sem o Espírito de Deus, sem as manifestações do Espírito, era um homem comum. Mas quando ele abria a boca e falava assim: Deus me ajuda, porque os meus inimigos se levantam contra mim, o Espírito Santo de Deus vinha sobre a vida de Sansão e tomava a vida daquele homem e dava a ele um poder, uma força sobrenatural, que a Bíblia relata que com uma queixada de jumento ele matou 100, 1000, eu não lembro, mas que ele matou um exército com uma queixada de jumento. Isso é normal? Não. O que é isso? É unção. É unção de Deus. O Espírito Santo de Deus tem poder para isso. O Espírito Santo de Deus tem poder para trazer vida até aquele que já está morto. Ah, pastor, então como que eu faço agora? Nós que estamos debaixo da nova lei, hoje foi derramado sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus. Atos 2. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E não é só o pastor que tem, todo mundo tem. Eu, você. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Que ele faz o quê? Ele nos capacita. A inteligência, sabedoria. Inteligência e sabedoria são coisas distintas. Mas a sabedoria que Salomão tinha, que estava além, acima, era normal em relação aos outros homens, era o Espírito Santo de Deus que tinha dado a Salomão a inteligência para ele administrar os negócios, a fazer, a trazer comunhão entre os inimigos do seu pai Davi. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus que capacitou a Salomão. Amém? O mesmo Espírito que levou seu pai Davi a conquistar todas as batalhas. E quando ele se esqueceu, ele fez besteira. Ele desejou a mulher de um homem e pecou. Se lembram disso? Amém? Então hoje, queridos, eu quero que você entenda isso. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquilo que realmente está em nós, que Deus colocou em nosso interior. Que Deus é uma pessoa que anda com a gente. E a Bíblia diz que Ele se alegra quando nós fazemos a vontade do Pai. Ele se entristece quando nós pisamos na bola, assim como Davi, assim como Salomão. Não é verdade? Porque Salomão, com toda a sabedoria, Salomão teve tudo: ouro, prata, fama. Quem hoje não luta por isso, não é verdade? Todos lutam por isso. Salomão teve tudo isso. Salomão teve todas as mulheres, quase 1000 mulheres. Meu Jesus Cristo. Não tinha sogra. Olha que beleza, né, Bruno? Olha que coisa maravilhosa. Ele teve tudo, tudo. E em um momento da vida de Salomão, ele se esqueceu disso. E ele passa a acreditar na sua própria capacidade. E ele cai. Lê Eclesiastes. Desculpe, mas é um vômito de Salomão. O que adianta o homem ganhar tanta coisa? Para que serve o ouro e a prata para o homem? E assim vai. Eles ficam inconformados que com tanta sabedoria, tanta fama, tanto poder, ele é uma pessoa mal resolvida. Mas abre lá, por favor, Eclesiastes 12. Não, 32, se não me engano. 12. Me falha a memória agora. Abre aí, por favor, rapidamente. Salomão já no fim da sua vida. É 12. Último capítulo de Eclesiastes. Quem leu pode achar. Eclesiastes 12, último versículo.
pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. E ao homem cabe, 13. Agora que já se ouviu isso tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus. Isso é o que? Essencial para o homem. Temer. Temer a Deus. Não é medo. Não é medo. Mas respeito. Ser obediente à palavra de Deus. O que cabe a mim? O que cabe a você? Temer a Deus. Ser obediente à palavra de Deus. O que Deus manda eu fazer? Eu faço. Muitas vezes não entendo, mas eu faço. Agora entenda uma coisa: tudo que Deus mandar você fazer, saiba de uma coisa: você nunca vai sozinho, porque Ele te capacita. Você tem o Espírito Santo de Deus que te acompanha, que vai te dar sabedoria, que Ele vai guardar os seus pés. Davi disse isso: Senhor, guarda os meus pés, para que eles não vacilem e não venha eu a tropeçar. Amém? Você tem capacidade? Nenhuma. Eu tenho? Nenhuma. Nenhuma. Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer toda obra. Amém? Você toma posse disso? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero falar.